Bem-vindos a mais uma aula do Mapa da Obra. Nosso assunto de hoje é a tributação no varejo de materiais de construção. Vamos dar uma olhada em como ela pode ajudar seu negócio? O planejamento tributário. Quando falamos em tributação, é muito importante observar que os impostos são receitas do governo. Todo lojista deve recolhê-los e sua sonegação é uma prática ilegal, punida por lei. Por isso, a melhor forma de economizar com os impostos é garantir uma gestão tributária adequada, ou seja, é preciso entender como configurar o seu negócio para um perfil que pague menos tributos, conhecer a legislação e aprimorar a sua gestão e a sua contabilidade. Vamos detalhar a seguir cada um destes pontos. Escolha um regime tributário que minimize o pagamento de impostos. Basicamente, existem 3 perfis tributários para a sua loja: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Para saber se o custo total de um regime tributário é realmente o melhor para o seu caso, considere todas as deduções e créditos permitidos em cada opção. Vejamos o exemplo do COFINS, a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. Se observarmos apenas a alíquota, o regime de lucro presumido parece mais interessante. Mas o regime de lucro real permite a apuração de créditos obtidos com a compra de alguns itens, e isso pode ser descontado do imposto a ser recolhido. Isso significa que uma empresa enquadrada no Simples poderia pagar menos tributo se migrasse para o lucro presumido ou lucro real. Converse sempre com um especialista no assunto para fazer a melhor escolha. Imposto cumulativo e não cumulativo. O regime de tributação adotado por sua empresa interfere no custo e no preço de venda de sua mercadoria. Por isso, identifique entre os seus fornecedores quais se enquadram em regimes tributários cumulativos, ou seja, que não geram crédito fiscal, e quais se enquadram em regimes tributários não cumulativos, que permitem o aproveitamento posterior dos impostos pagos. Vamos lá. Supondo que você compre um produto por R$100, que o revenda por R$200 e que a alíquota do imposto seja de 15%. Se o imposto for cumulativo, teremos a seguinte situação: o varejo teria que pagar um imposto de R$30. Agora, se o imposto for não cumulativo, teremos o seguinte quadro: o imposto total, neste caso, corresponde exatamente à alíquota aplicada ao preço final da mercadoria, pois o lojista se credita dos impostos pagos por seus fornecedores. Nesse exemplo, o imposto pago pelo varejo seria somente de R$15. De uma forma geral, o ICMS para operações de varejo é não cumulativo e diversos materiais para construção se enquadram no regime de substituição tributária. Ou seja, o fabricante ou o importador recolhem o ICMS de forma antecipada, substituindo o comerciante na obrigação do pagamento do imposto. O valor pago pelo fabricante é calculado sobre a margem de lucro do produto vendido ao consumidor final. Essa margem é determinada pela legislação e chama-se margem de valor agregado. No nosso exemplo, considerando o valor de R$200 como o preço de venda ao consumidor determinado pelo MVA e a alíquota de 15%, teríamos o seguinte: ou seja, o valor de custo do produto para o varejo passa a ser de R$115 e já inclui o preço da mercadoria, o imposto recolhido pela indústria e o imposto substituído. Esse valor total deve ser visto como o custo total da mercadoria. Fique por dentro dos detalhes e das características destas operações com seu contador. Reduza a incidência de impostos. Converse com seu contador sobre as possibilidades de reduzir a incidência de impostos. Uma delas é aproveitar os benefícios fiscais. Cimento, argamassas, tintas, cerâmicas, fechaduras dobradiças, chuveiros e louças de banheiro estão dentre os materiais de construção com isenção fiscal até o final de 2012. Incremente suas vendas com esses produtos. Alguns municípios cobram menos impostos das prestadoras de serviços e, por isso, elas podem cobrar menos pelo serviço. Além disso, municípios como o de São Paulo não exigem a retenção do imposto sobre serviços. Fique de olho nestes detalhes ao escolher o seu fornecedor. Avalie a forma de retirada de seus vencimentos e de seus sócios.
Saiba que o Prolabore é muito mais oneroso do que a distribuição de lucros, já que ele sofre maior incidência de contribuições e impostos. Muita atenção com as datas. Existem calendários rigorosos para o recolhimento de imposto e tributos. Atrasos representam multas e juros altos. Em vez de faturar de forma concentrada no último dia do mês, transfira o faturamento para o primeiro dia do mês seguinte. De acordo com o tipo de tributo e do regime fiscal de sua empresa, é possível adiar o pagamento dos impostos de 10 a 90 dias sem pagar multas. Ou seja, um dia pode fazer toda a diferença. Aprimore sua gestão e sua contabilização. Existem diversas leis, normas e documentos que permitem inúmeras possibilidades de interpretações com relação aos impostos da sua operação. Vale a pena investir em sistemas e profissionais capacitados para acompanhar todos eles de perto e aproveitar os benefícios permitidos pela legislação. Com isso, você controla melhor algumas despesas que não são registradas, como perdas com clientes inadimplentes e outros detalhes importantes, e evita gastos desnecessários. E para finalizar, nesta aula vimos que uma gestão tributária adequada pede o conhecimento da legislação, o controle dos vencimentos e o pagamento dos impostos e contribuições necessários em dia. No próximo encontro, vamos falar sobre o SPED. Fique de olho e até lá!